Bom dia, presidente, bom dia, nobres colegas vereadores e vereadoras. Bem rapidamente, eu quero usar os meus 10 minutos aqui para passar um serviço que a FAS está implantando aí, onde foi apresentado na semana passada, lá no Executivo, estiveram presentes também a vereadora Paula Iores e o nosso presidente aqui, Menegucci, lá. Tiveram outras autoridades também, né, do Juizado da Infância, também do Conselho, alguns promotores, e rapidamente, então, inicio aqui. Então, são 2 serviços, né? Serviço Famílias Acolhedoras e Programa de Apadrinhamento. O Serviço Famílias Acolhedoras é aquele que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto, até que seja possível, o retorno à família de origem, ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para a família extensa ou adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar família acolhedora, família de origem e as crianças e ou adolescentes acolhidos. O que é família acolhedora? É aquela que voluntariamente tem a função de acolher em seu espaço familiar por no máximo 2 anos, podendo ser prorrogado, conforme avaliação psicossocial, né, acolher a criança e o adolescente, que para ser protegido foi retirado de sua família. Será respeitado sua identidade e sua história, oferecendo-lhes todos os cuidados básicos, além de afeto, amor, orientação, favorecendo seu desenvolvimento integral e sua inserção familiar, assegurando-lhe a convivência familiar e comunitária. O perfil das crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva. Em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta. Aí aqui tem 2 imagens, onde que a gente pode constatar, do lado esquerdo, a imagem de um cérebro saudável e do lado direito a imagem de um cérebro que na verdade é de um órfão, né, onde que ele sofreu algum trauma, sofreu algum abuso. E na outra imagem, podemos ver ali, lado esquerdo também, quando o cérebro não tem maltratos, e o do lado direito, quando tem maltratos. O que é as conexões de neurônios muito mais ativas do lado esquerdo e bem apagadas do lado direito. Isso afeta muito o desenvolvimento da criança depois, no seu desenvolver da vida, porque quanto mais ativo o cérebro, todos sabem, né, que ele consegue melhorar as tarefas mais complexas. Então, uma criança órfã vai ser prejudicada em muito depois na vida de adulto. Temos aí também os pré-requisitos para ser família acolhedora. Residir em Caxias do Sul, no mínimo 2 anos. Nenhum membro da família acolhedora pode estar no Cadastro Nacional de Adoção. Ter idade mínima de 21 anos, diferença mínima de 16 em relação à criança ou adolescente, disponibilidade efetiva, estar em boas condições de saúde física e mental, possuir situação financeira estável, com no mínimo um membro da família com renda formal, ter condições de habitabilidade para acolher crianças e adolescentes em seus lares, não possuir antecedentes criminais, possuir convivência familiar estável e livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, participar das oficinas e reuniões com a equipe técnica do serviço, apresentar toda a documentação exigida e permitir visitas técnicas em suas residências e respeitar as regras e normas colocadas pelos responsáveis do serviço.
Temos essa modalidade, a modalidade de acolhimento reflete o compromisso de possibilitar aos acolhidos. No artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo 1º, onde que diz que a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Isso, então, é em razão de que precisa saber o histórico da criança para melhor ajudar ela, tá? É em razão desse dado aí. Uma atenção familiar mais individualizada e a convivência em comunidade, dando-lhe a oportunidade de usufruir de suas relações e de seus recursos. Soma-se a esse processo a transitoriedade da medida, porque é uma medida temporária, né? Intenso trabalho com sua família de origem e ou extensa visando o retorno protegido ao convívio com as mesmas. Como será o serviço em Caxias do Sul? Modalidade parcerias, chamamento público, e a equipe é um coordenador, psicólogo, assistente social, agente administrativo e higienizador. Como meta, 12 acolhidos, para vocês verem que é bem pequeno, né? Mas é o início, onde que poderá ser ampliado progressivamente. A comissão de avaliação é a equipe técnica da entidade executora, núcleo de acolhimento institucional, assessor do Ministério Público, equipe técnica do Juizado da Infância e Juventude. O monitoramento do serviço é o núcleo de acolhimento institucional, gestão de parcerias, diretoria de gestão do Sistema Único de Assistência Social. E a fiscalização é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Assistência Social, o Juizado da Infância e Juventude, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Como é que é a estruturação? Inicia com o processo de trabalho do Famílias Acolhedoras, mobilização e divulgação, cadastro inicial, avaliação documental e estudos psicossocial das famílias, após a capacitação e formação da família acolhedora, acolhimento em famílias acolhedoras, acompanhamentos, capacitação permanente com as famílias acolhedoras e desligamento. A guarda subsidiada. As famílias acolhedoras receberão um salário mínimo através do programa Guarda Subsidiada. O recurso desse programa deve ser utilizado para auxiliar com as despesas das crianças. Então, quando a gente fala despesa da criança, é alimentação, vestuário, higienização, material escolar, transporte. O que não pode ser usado é para pagar babás ou empregados domésticos, né? E haverá prestação de contas, bem como acompanhamento de equipe técnica do serviço. Prestação de contas com notas fiscais e tudo mais. Como cidade e modelos, trabalharam com Campinas, Cascavel, Santo Ângelo, São Bento do Sul e Palhoça. O outro serviço, o programa de apadrinhamento, que é uma modalidade que oportuniza a convivência comunitária, criação de novos vínculos, bem como possibilita provimento financeiro ou de prestação de serviço às crianças ou adolescentes, que se encontram em acolhimento institucional com pouca perspectiva de retorno à família de origem ou colocação em família substituta. Como meta, são 60 e são 3 modalidades. A modalidade apadrinhamento afetivo apresenta-se como uma possibilidade de promover a formação de novos laços afetivos com crianças a partir de 5 anos ou adolescentes acolhidos, promovendo apoio e quebra do sentimento de abandono, bem como a recuperação de autoestima. O padrinho deverá ter disponibilidade de tempo para participar efetivamente da vida do afiliado. Quanto à idade ter diferença mínima de 16 anos em relação à criança e adolescente, ter condições de habitabilidade para receber as crianças e adolescentes em seus lares. Aqui, então, são as visitas, abrigo, casa de lar, eventos, escolas, passeios. A outra modalidade, prestador, contribuir na prestação de serviços gratuitos, conforme necessidade institucional e das crianças e adolescentes, e habilidades, competência do padrinho. Aqui, como exemplo, então, a pessoa que tem uma habilidade em jardinagem, manutenções, até cuidados ou cuidados e beleza com a própria criança também. A outra modalidade, provedor, oferecer suporte material ou financeiro nas campanhas
destinadas às crianças com benefício nas áreas de lazer, cultura, educação e outros, suporte material. Solicito declaração de lida, senhor presidente. Às instituições. Como será o serviço em Caxias? Modalidade também, parceria, e a equipe, coordenador, psicólogo, assistente social, agente administrativo, higienizador. E como custo desses serviços, anual de 700... Só para finalizar, presidente, e como custo anual de 754 mil, sem contar o salário mínimo que a família acolhedora recebe. Então, a intenção, nobres colegas, foi passar para vocês, porque logo vai ser divulgado e a gente vai precisar da ajuda de todos, porque quanto mais nós divulgarmos isso aqui, as crianças que vão ser acolhidas de melhor forma. Obrigado, presidente Terceiro. Declaração de líder da bancada do PR. A palavra